Saber que vai ter um milagre no céu. Sabe qual é o milagre que vai ter no céu? Em Apocalipse 8, diz que fez meia hora de silêncio no céu. Eu não sei como. É um milagre do céu. Tá todo mundo lá, meia hora de silêncio. Está escrito, vai acontecer, né, irmãos? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 47. Vamos ler do 1 ao 9. A palavra diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir, mediu meu côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam, águas que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, e me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que faça esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Nós temos falado sobre algumas coisas aqui, irmãos. Identidade, a restauração da paternidade. Falamos de uma vida transformada pela revelação desse Deus maravilhoso que um dia nos conquistou. Falamos a respeito do ciúme, do espírito e da importância de nós atentarmos o que significa uma conversão de costas para o mundo, voltados para Deus. Falamos sobre como vencer a amargura. E ontem falamos a respeito do ADC santo, do amor, da visão e do chamado. E eu creio, Senhor, a semelhança disso, temos levado água nos tornozelos, água nos joelhos, água nos lombos. Mas o Senhor quer nos levar além nesse rio de vida. Amém. Amém. Isso é o que eu creio que espiritualmente tem acontecido nesses dias. E a palavra diz que esse rio de tal maneira transbordou que o profeta perdeu o controle. O rio é que enviava totalmente a vida dele. Queridos, não tem como falar de proclamação sem a restauração da identidade, sem intimidade, sem a importância desse amor no nosso coração ser restaurado, mas também não há vida de proclamação sem sermos cheios do Espírito Santo. E essa palavra tem a ver com isso. A palavra diz em João 3,8 que para mim é como a figura desse rio, onde o profeta não tem mais o controle, o rio que conduz, o rio que leva. O vento sopra por onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O Espírito conduz, o Espírito nos leva. E, obviamente, Jesus é o nosso modelo. Antes de começar seu ministério, Jesus começou sob uma verdade dita da parte do Pai: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Você é filho amado do Pai. O Pai nos ama. Todo serviço a Deus emana daquilo de
de quem nós somos. E se não somos, o que fazemos não tem valor. O que fazemos é extensão da realidade de quem nós somos no Senhor, porque não é as boas novas que nos salvam. Lembram de Cornélio? Cornélio era um homem que dava muitas esmolas e orações. Era um homem piedoso. Diz que as suas esmolas e orações subiram para a memória de Deus. Olha isso, irmãos. As esmolas e as orações subiam à memória de Deus. E Deus enviou um anjo na casa de Cornélio. Aí o anjo disse: Cornélio, tuas orações, elas chegaram diante do Altíssimo. Tuas esmolas chegaram diante do Altíssimo. Mas agora vai lá na casa de Simão. Eu brinco que é o Simão do Facebook, Simão Curtidor. Não era o Facebook. Era o Simão Curtidor. Chama o homem chamado Simão, ele vai te dizer palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Porque, embora aquele homem tivesse boas ações, embora aquele homem tivesse boas obras, ele precisava se reconciliar com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E aí vai lá o Espírito Santo daquela visão para Pedro, para quebrar um paradigma cultural dentro de Pedro, porque os judeus não se misturavam com os gentios, com os pagãos. E ele tem aquela visão dos animais imundos, põem o sol, sobe, desce 3 vezes. E aí o Senhor diz para ele: Pedro, olha, esses animais matem e come. E aí Pedro: não, Senhor. Eu não sei como ele conseguiu unir essas duas palavras numa frase. Porque ou é não, ou é Senhor. Não existe não, Senhor. Se ele é Senhor, não existe não. Se é não, ele não é o Senhor. E Pedro diz: não, Senhor. Só Pedro mesmo, né? E às vezes nós. E aí, aí chega aqueles homens, e o Espírito Santo diz: vai com eles. E aí chega lá Pedro, aqueles homens se ajoelham, Pedro levanta, levanta que eu sou homem como vocês. E ele já chega se desculpando: não, você sabe, não é? Né? Não era para eu estar aqui, mas eu estou aqui, porque Deus mandou eu estar aqui. E Pedro começa a pregar a respeito de Jesus. Antes da pregação terminar, o Espírito Santo é derramado e eles são cheios da presença de Deus. Aleluia. Lembro uma vez que a gente foi evangelizar, lá em Porto Alegre tem um dia do Passe Livre, que é alguns feriados, não se paga passagem. É onde a galera sai para andar de ônibus. E nós aproveitamos para evangelizar, e uma vez nós estamos lá evangelizando, pregando o evangelho no ônibus. Miramos um peixe acertão um lugar, começamos a pregar, e a irmã que foi conosco foi cheia do Espírito Santo, ouvindo a pregação. Aleluia. Cornélio foi cheio da presença de Deus. Por mais que ele tivesse boas obras, talvez alguns aqui possam estar pensando que não precisam de Deus por causa de uma boa moral, porque fazem coisas boas. É necessário se reconciliar com Deus por meio do arrependimento e fé em Cristo Jesus. Amém. Voltando, fechando parênteses, voltando para o nosso modelo que é Jesus. O Pai diz: esse é meu filho amado. Jesus é cheio do Espírito Santo. Em Lucas 4, versículo 1 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Queridos, nós não podemos nos esquecer que o Espírito não só nos conduz à provação, ao deserto, mas no deserto. Às vezes nós vemos lá Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo e nos esquecemos que o Paráclitos, o Espírito Santo, estava lá. Eu creio que lembrando Jesus da palavra, das verdades, para que ele pudesse resistir. O Espírito Santo te conduz no deserto. Ele nos guia no deserto. É aquela história, aquele poema muito famoso que é Pegadas na Areia, onde tinha uma pessoa estava andando e via duas pegadas, as suas e as do Senhor. E no momento mais difícil viu só um par de pegadas. E ele começa a orar: Senhor,
No momento mais difícil, tu me abandonou. Aí o poema diz, não, nos momentos mais difíceis, eu declarei nele. As pegadas eram minhas. Na verdade, sempre é uma só de pegada, porque ele sempre nos carrega. Amém. Todo o tempo. Ele é um Paráclitos que ficou ao lado para nos fortalecer em meio às batalhas da vida. Mas olha como Jesus sai do deserto. Lá no versículo 14 de Lucas 4, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. Há um detalhe importante na palavra, que Jesus foi cheio do Espírito Santo, conduzido ao deserto e saiu de lá no poder do Espírito Santo. Jesus só começou seu ministério depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Ele tinha poder, ele era divino, mas Jesus não usou o seu poder. Ele ficou a vida toda em silêncio, em obediência, até que ele foi cheio do Espírito e começou seu ministério. Porque ele se esvaziou da sua glória, da sua divindade, e ele começou a manifestar o poder de Deus depois que o Espírito veio sobre ele. Ele viveu uma vida totalmente na dependência do Espírito Santo. Ele veio como 100% homem, embora fosse 100% Deus. E a palavra diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, e que ele era Deus, porque Deus era com ele. Ele curava enfermos, ele expelia demônios, ele libertava os cativos no poder do Espírito Santo, para mostrar e ser modelo para nós de uma vida que nós podemos viver, porque em nós habita o mesmo Espírito de Jesus. Quando João pede para perguntar se Jesus era Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Quando João Batista envia os discípulos, pergunta se ele é o que haveria de vir ou devemos esperar outro. Vai e diz a João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os mortos ressuscitam e que aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Ele é um modelo de vida na dependência do Espírito Santo. Assim como ele viveu, nós somos chamados a viver. Somos chamados a andar como ele andou, viver como ele viveu e ser como ele é. Amém? Amém. Amém. Vamos olhar para a experiência dos discípulos lá em João 20 e 21. Diz que Jesus, num contexto de envio, tá, irmãos? No contexto de envio, paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Porém, lá em Lucas 24:49 diz: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Macaé, Porto Alegre, até os confins da terra, Amém. no poder do Espírito Santo. Então vem os Pentecostes, e eles são cheios do Espírito Santo. Pedro dá testemunho do cumprimento da promessa, pregando a ressurreição de Cristo, no poder, no fogo, na intrepidez do Espírito Santo. 3.000 pessoas são batizadas. Estava se cumprindo uma promessa. E lá em Atos 2:18, Pedro, mencionando a promessa que estava lá em Joel 2, ele diz: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Servos aqui, irmãos, é doulos, original, é escravo. Para a sociedade, o escravo não tinha nenhum valor. Alguém pode pensar: eu não tenho valor, eu sou pequeno demais, incapaz demais.
Fui rejeitado, fui desprezado. Talvez aos teus próprios olhos tu te considera alguém muito pequeno, sem valor. E não tinha ninguém que pudesse se considerar assim mais do que um escravo. Mas o Senhor olha e diz, até sobre os escravos, eu vou dar o maior tesouro de todo o universo. Eu vou derramar do meu espírito. E eles vão profetizar. Eles vão manifestar esse nível de vida. Essa promessa é para todos nós. Amém. A palavra diz em Atos 2:39, porque a promessa é para vós outros. Porque para nós outros é a promessa, para os nossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Nós não podemos pensar, irmãos amados, que a vida cheia do Espírito Santo é para aqueles que têm uma maturidade espiritual. Eu não posso parar e achar que é um mérito da minha santidade. Que uma vida cheia do Espírito Santo tem a ver com o patamar alcançado na vida com Deus. É para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamou. Amém. Tem algum pai que não gosta de dar boas coisas a seus filhos? Quanto mais o nosso Pai dará o Espírito Santo a todos os que lhe o pedirem. Mais do que o pai gosta de agradar seus filhos, o pai perfeito quer se derramar mais do que nós queremos ser cheios. O que é triste, irmãos, é que nós muitas vezes nos acomodamos com uma vida que não é cheia do poder, da unção, da graça do Espírito Santo. Isso não pode acontecer. Essa lacuna não pode ser preenchida por programações religiosas. Cada filho de Deus é chamado a viver uma vida como a de Jesus. Amém? Amém. Você é chamado por Deus para viver essa vida de Jesus. Ele é o modelo, ele é a pedra angular. Nós não somos chamados para convencer as pessoas por argumentos. Paulo diz em 1 Coríntios 2, 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Quando a fé se firma em sabedoria humana, quando aparece um argumento melhor, a pessoa titubeia na fé. E aí busca um argumento para contrapor aquele argumento, fica uma guerra de argumentos. Mas quando alguém é cheio do Espírito Santo, irmãos, ninguém pode me convencer que essa água que eu bebi não existe. Eu bebi essa água. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Amém. Você conhece o Deus a que você serve? Amém. Eu vi um amém pequeno. Amém. Glória a Deus. Olhemos o contexto dos discípulos. Eles eram pessoas simples, de pouca cultura, poucos recursos, várias limitações. De um lado estavam os judeus com seus tentáculos perseguindo a igreja. Do outro lado estavam as garras com os romanos também oprimindo a igreja. Diante deles, eles estavam com a filosofia grega no seu pináculo. De todos os lados, a igreja era oprimida. Alguém poderia imaginar que o empreendimento desses poderia dar certo nesse contexto e com essas pessoas? No entanto, eles viraram um mundo de cabeça para baixo. No poder do Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nem as maiores potências do mundo antigo puderam parar a igreja que marcha no poder do Espírito Santo. Gamaliel estava certo, os discípulos foram presos. Ele dá um conselho: olha, vê o que vocês vão fazer esses homens. Porque se essa obra for de homens, ela vai perecer, não tem como dar certo. Já surgiram outros dizendo ser alguma coisa e quando eles morreram não deu em nada.
Mas se essa obra vem de Deus, vocês não vão poder pará-la. Como diz aquele cântico, ninguém pode parar a igreja do Senhor. O Coliseu não parou a igreja. Nada pode parar a igreja. Ela é uma obra viva de Deus. Amém. Eles não dispõem de estrutura, internet, carros, tantas coisas que podemos usar como recursos para a extensão do reino. Mas contra toda a lógica humana. Quanto mais eles eram perseguidos, esmagados e mortos, mais gente se convertia ao Senhor. Diz que no Coliseu, quando entregavam os nossos irmãos para serem mortos, diz que na fila do Coliseu eles olhavam para cima e viam Jesus assentado à destra da majestade. Quando Estevão foi apedrejado, ele olha para o céu e ele vê os céus abertos e Jesus em pé, diante do trono de Deus. É a única vez no Novo Testamento que aparece Jesus em pé. Ele sempre está sentado no trono, mas diz que quando é para receber o filho seu, ele se coloca em pé. Aleluia. Eu, particularmente, o último lugar da vida que eu gostaria de ir é Roma. Eu não gostaria de ir em Roma, eu, Eduardo. Porque trucidaram nossos irmãos, o filho dos meus irmãos. Mas tem um livro dos mártires que diz que o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Aleluia. Deus nunca deixou que fosse em vão. E quando o irmão leu o Apocalipse, nós podemos vê-los. Todos eles, todos nós. Já te viu no futuro? O irmão leu o nosso futuro lá. Diante do trono de Deus para ser. Palmas nas mãos, com alegria assim. Aleluia. Atos 17:6 diz assim: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Que Macaé seja transtornado pela santidade, poder, glória, graça, amor fluindo através da igreja. Como, irmãos? O poder do Espírito Santo. Amém. Olha os nossos irmãos, Maria, Tiago, José, João. Ontem nós estávamos lembrando desse texto aqui, estava ouvindo o testemunho do Marcelo. Me lembrei de 1 Coríntios 1, 26 e 29, nos estávamos alegrando. Nós somos os improváveis de Deus, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se banjogue na presença de Deus. Aleluia. Cadê as coisas loucas? Eu sou coisa louca, você é coisa louca. Aleluia! Você então está nesse lado, irmão. Olha para o irmão que está do lado de você, é coisa louca. Eu vou te usar. A palavra diz que nós somos harmônicos por causa de Jesus. Irmãos, uma vez eu ouvi uma frase do irmão chamado Andy Pounds. Ele escreve sobre oração e ele diz: Deus não está procurando métodos melhores. Deus não está procurando programas melhores. Deus está procurando homens e mulheres melhores. Homens de oração, homens cheios no Espírito. O método de Deus continua sendo homens e mulheres santos. Amém. Cadê os João, as Maria, os Tiagos, os Josés? Pequenos, simples, mas totalmente entregues pela causa do reino de Deus. Deus conta com você. Deus chama você. Tu pode pensar, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. É tão pouco, eu sou limitado, tenho pouco recurso. Deus pode usar 5 pães e 2 peixes oferecidos a Ele para alimentar multidões. Amém. Tudo isso pelo Espírito Santo.
A história está aí para dar um testemunho da grandeza de Deus através de homens pequenos como eu e você. O Evangelho atravessou fronteiras e gerações e continua ainda hoje mudando e transformando vidas, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Transportando barreiras, oposições. O Evangelho ainda está hoje mudando e transformando vidas. Aleluia! Aleluia. Ser cooperador com Deus é um grande privilégio de recompensas eternas. Naquele grande dia nós veremos o como que valeu a pena. Uma vez tinha um irmão missionário chamado John Fenton. Ele foi chamado para pregar o evangelho em uma tribo de índios canibais com a sua família. E os irmãos alertando ele, querido, você corre um grande risco de você e sua família serem mortos nessa tribo. Alta periculosidade. Mas aquele irmão disse assim, eu prefiro ir, e ainda que seja morto e comido, vivo, por causa do reino de Deus, do que o comodismo ia acabar morto na indiferença e acabar sendo comido por vermes de qualquer maneira. E esse homem vai, toda aquela tribo se converte a Cristo. E naquele dia, ele vai poder ver aquela tribo indígena na glória, junto com aquela multidão de santos, louvando o Senhor. Amém. A palavra diz em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Quando a gente canta aquele cântico que ele virá, em poder ele virá, e o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele tem as recompensas para dar a cada um segundo as suas obras. Mas, querido, nós precisamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Em Efésios 5:19-21, daria livro de Efésios um tema para um outro retiro. Fala de remirmos o tempo, porque os dias são maus. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, que é contrário de concentração. Hoje tem muitas coisas que têm embriagado a igreja. O vinho desse mundo. E diz para não vos embriagueis com vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, uns salmos, hinos, cânticos espirituais. O Senhor quer nos encher do seu Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém. E para isso nós precisamos estar com os nossos irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, toda comunhão é oportunidade para nos enchermos do Espírito Santo. E para mim, comunhão sem edificação é comunhão desperdiçável. É tempo desperdiçado. Desculpa a radicalidade. Eu não consigo ver a igreja do Senhor em atos reunida para frivolidades. Eles eram como um exército. Era o reino de Deus. Era o reino de Deus, porque a boca fala do que está cheio no coração. O que transbordava era Jesus, era o reino de Deus, era a eternidade, era a pátria celestial, era fazer discípulos. Eles andavam de casa em casa, tomados de alegria pela viva esperança do Evangelho. Se animamos aos outros, queridos, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos perdendo os nossos bens, irmãos têm morrido, mas lembrem do que o Senhor nos falou, lembrem que é uma pátria, lembrem que é uma vida para além dessa vida. Que em breve o Senhor voltará com poder e grande glória. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, em proporções muito maiores do que a tristeza daqueles que não se entregaram ao Senhor, mas sim a alegria dos filhos de Deus. Amém. Já pensou, meus irmãos? O nosso Senhor voltando para nos buscar. Aleluia. E aí diz sobre aquele rio de Ezequiel 47, versículos 8 e 9, diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental
Lembram, queridos, que a gente viu que a região oriental representa o mundo, é a direção da onde esse rio que corre do trono de Deus vai. Descem a campina, entram no Mar Morto. O Mar Morto é um lugar onde os rios desembocavam e morria, a morte prevalecia, perdia a vida, mas há uma promessa, uma profecia, diz que estas águas ficarão saudáveis, toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá onde quer que passe esse rio. Esse rio de Deus transforma o luto em festa, a morte em vida, a tristeza em alegria. Esse rio transforma. Aleluia. E o que é esse rio? Jesus falou lá em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Os que nele creem, o Senhor diz, eu vou derramar do meu Espírito. É como uma nascente que brota do nosso coração e jorra a vida. E essa vida que jorra, transforma, vivifica, prevalece contra o mar morto, contra essa multidão ao nosso redor que está morta. Há uma profecia que esse rio de vida, ele pode trazer vida onde há morte. Quantas pessoas ao nosso redor estão sucumbindo na depressão, na ansiedade, nas preocupações, nas tristezas das mais diversas. Você não pode represar esse rio, você não tem esse direito. Amém. Porque esse rio pode transformar qualquer situação dessas. Aleluia. Amém. Esse rio um dia entrou na minha casa e transformou a minha vida, a minha família, a minha história. Eu estava sedento, buscava me saciar com coisas que não saciar, com festas, com prazeres, com drogadição. Quanto mais eu bebia do pecado, mais vazio eu me sentia. Pecado é uma fraude. Promete satisfação e dá desgosto, promete vida e traz morte. Promete liberdade e aprisiona. Mas onde quer que esse rio passar, Aleluia. onde a morte vai haver vida. Amém. Amém. Onde haver tristeza, vai ter alegria. Amém. Onde havia discórdia, vai ter unidade. Onde havia ódio, vai ter amor. Onde havia amargura, vai ter perdão. Aleluia. Olha com os olhos da fé esse rio, tocando famílias destruídas e restaurando. Olha com os olhos da fé. A palavra nos convida a ter esse olhar de fé. Esse rio prevalece contra o mais duro pederneiro do coração. É um lugar em Texas, depois você pode pesquisar, que era um deserto chamado Vale de Morte. Teve um fenômeno nesse deserto. Veio uma chuva e floresceu um jardim lindo naquele lugar, colorido. E aí, arqueólogos foram lá para ver por que aquilo havia acontecido. Sabe por que floresceu aquele jardim? Com sementes do solo. Lance a semente divina, mesmo em solo rochoso. Quando vier o tempo de Deus, o rio de Deus, aquela semente vai brotar.
A palavra diz: lança teu pão sobre as águas, porque tu não sabe qual que vai prosperar, se ele ou se aquele outro lado. Não dê descanso à tua mão. Olha o que diz em Efésios 3, 14 a 21, o Senhor diz, porque Deus quer me nesses dias. Esse texto não estava programado como vários outros aqui, mas para mim esse texto tem refletido um pouco disso. Por esta causa, me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome em toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigado e alicerçado em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Esse poder que não conhece limites, ele se manifesta numa vida que está enraizada em amor. Talvez alguma frase: poder sem amor é feitiçaria. Esse poder precisa ser manifesto em amor e com um objetivo: a Ele a glória para sempre. Amém. E nós temos falado sobre uma proclamação do Evangelho. E eu queria falar um pouquinho só. Embora isso aqui, como a palavra diz, o amor de Cristo excede o entendimento, excede as expressões. Não tem mente capaz de entender, não tem pregador capaz de expressar a grandeza desse amor, dessa mensagem poderosa. Eu não pesquisei, mas uma vez eu vi aqui uma possibilidade da origem dessa palavra evangelismo, ou evangelho, era daqueles caras que corriam, e nós vemos no Antigo Testamento, para dar notícia do fim de uma guerra. Tem até competição, no Antigo Testamento tem uma competição que queria dar a notícia para Davi de que ele tinha vencido o seu exército na batalha, e disse que aquele mensageiro corria para dar notícia. E quando eles chegavam lá, eles bradavam evangelho, boa nova, boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, despojou principados e potestade, todo domínio e todo poder. Amém. O Messias de Deus veio para nos reconciliar com o Pai. Tomou de Satanás as chaves da morte e do inferno, diz em Apocalipse. Eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Eis que estou vivo, estive morto e estou vivo. Ele não é aquele que esteve vivo e agora está morto. Não, ele esteve morto, mas eis que ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Antes da mensagem do evangelho ser maravilhosa para os outros, tem que ser para nós. Eles precisam olhar para os teus olhos e ver tu tá apaixonado, maravilhado. Tu não consegue achar palavras, argumentos, tu cata daqui, tu cata de lá, mas aquilo transcende as palavras, as expressões, porque está em ti. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a mais magnífica notícia de todas. Uma vez eu ouvi uma outra frase de um irmão que evangelizar é um mendigo dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Os apóstolos tinham ilimitada confiança no Evangelho e não empregaram outra área. Eles não buscavam entreter o povo. Já pensou quando Pedro foi preso? Os discípulos lá
Jesus sendo perseguido. Pedro, corre agora, vai lá, diz para as pessoas que nós vamos ter um culto mais curto, a pregação vai ser curta, vai ser divertido. Eles não tiveram tempo para entretenimento. Eles não buscavam divertir as pessoas. Eles pregavam como homens à beira da eternidade para homens à beira da eternidade. E hoje nós vemos o evangelho muitas vezes pregado, onde os religiosos entendem como que Jesus crucificado morreu pelos meus pecados e eu posso ver de qualquer maneira agora. Porque já está tudo pago, está tudo certo, então eu vou viver do meu jeito. Existe o evangelho, no meio evangélico, um entendimento de um Cristo que foi ressuscitado, mas é aquele evangelho triunfalista. Jesus já fez tudo por mim, agora eu posso desfrutar dessa vida aqui na terra, bem-estar, conforto, alegrias, prazeres momentâneos. Mas nós estamos pregando o evangelho do Cristo glorificado. Amém. Seja feita a tua vontade. Em Lucas, quando aqueles pastores da terceira vigília da noite, você sabia que os pastores da terceira vigília da noite são os pastores mais pobres? Os céus se abrem sobre eles e eles têm uma visão da milícia celestial. Imagina essa experiência, irmão. Quando os primeiros evangelistas foram aqueles pastores lá. E os anjos dizem, está lá em Lucas 10 e 11. Não temais, olha, não temais de novo. Eis que eu vos trago uma nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu para vocês. Lembram de Isaías, um menino vos nasceu. Eis que eu vos trago uma nova que será de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. É os dois lados da mesma moeda que não pode ser separado. O Evangelho traz consigo isso. Jesus é Senhor e Salvador. Amém. É como um fruto que brota da mesma raiz, trazendo salvação. Alguém que vê Jesus só como Salvador vive uma leviandade. Ele é meu Salvador. E não quer Jesus no Senhor. Mas Jesus não é Senhor. Ele nos salva para ser nosso Senhor. Ele não é Salvador de que Ele não é Senhor. Amém. Nós temos que lutar contra esse sofisma na mente religiosa de achar que está tudo bem sem estar andando na vontade de Deus. A desgraça da nossa raça, da humanidade toda, é viver fora dos planos de Deus, dos caminhos de Deus. O Evangelho veio arrancar o homem de um caminho de morte largo, espaçoso, para trazer um caminho estreito de vida que conduz a vida. Mas também alguns olham para um Jesus Senhor, mas não contemplam a salvação e vivem debaixo do legalismo. E não pode haver nem legalismo, nem leviandade. Mas existe um equilíbrio perfeito quando nós vemos Jesus como Senhor e Salvador. Amém. É a perfeição. Aleluia. Aí o cara tá lá, Jesus é meu Senhor, mas está obedecendo, está cumprindo, mas não tem alegria. Paz, irmãos, que Ele seja o teu Senhor e Salvador. Amém. Olhando para Jesus, nós vemos também uma coisa interessante, que Jesus, ele usava várias estratégias, mas ele nunca variou a mensagem. O problema é quando nós variamos a mensagem e engessamos os métodos. Jesus pregou 35 vezes de maneira diferente. Para o jovem rico de um jeito, a mulher samaritana de outro jeito, para o Zaqueu de outro jeito.
Paulo em Atenas fala de um jeito, para o rei Agripa de outro jeito. Como uma vez eu li de um irmão que disse assim, nós temos que andar ao compasso dos tempos, mas ancorados na rocha. Nós podemos usar de várias estratégias para dizer a mesma mensagem de poder. Vou dar um exemplo. Na Páscoa, eu e a minha esposa, uma vez, fizemos um presentinho para cada um dos nossos vizinhos e deixávamos eles na porta com uma carta escrita à mão, com uma mensagem. Coisas simples podem ser feitas. Pode andar pela tua rua orando e abençoando. Oi, vizinho, tudo bem? Desculpa te incomodar. Se precisar de alguma coisa, eu quero dizer que eu sou discípulo de Jesus. E eu creio num Deus que responde oração se tu quiser. E precisar, conta comigo para orar, eu moro lá. Tantas coisas, oportunidades. Teu colega de trabalho, no dia do aniversário, pode comprar um presentinho, escrever uma carta para ele também, dizer que é isso. Amém. Mas tudo parte do interesse de querer agradar a Deus. Quando eu conheci a minha esposa, eu estava testemunhando para os irmãos. Quando eu me declarar para ela, eu pensei em 2.000 formas e ideias de como declarar para ela. Eu queria, eu imaginava de um jeito e de outro jeito, de outro jeito. Quase errei, porque eu queria levar um barco lá para pedir um barco. E depois eu fiquei sabendo que ela fica enjoada. Agora já pensou que quer casar comigo? Ah! Graças a Deus não foi assim. Quando nós amamos, nós não queremos ficar de todos os meios e modos, como Paulo diz, assim luto eu, não sem metas, não como desferindo golpes no ar. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Amém. Fiz-me de tudo para com todos, com o judeu para como se fosse judeu, para o gentil como se eu fosse gentil. Torne-te cooperador do Evangelho, do menor ao maior. Somos chamados por Deus pelo privilégio de cooperarmos em certos canais desse nível de vida. Isso não é na força do braço humano, não por força nem por modelo, sempre lembro desse texto, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos que ter alguns cuidados na proclamação, irmãos. Eu vou falar de coisas práticas aqui, testemunhos. Nós precisamos estar atentos para não sermos inconvenientes às pessoas. Porque ser testemunho do Evangelho não é dar sermão, só sermão, cada um sermão, a pessoa já não está mais no coração, ele convida ali, está te aturando. E uma vez um rapazinho chegou para mim e disse assim, já me evangelizei no ônibus. É mesmo? Que legal, como é que foi? Botei no meu celular, Fernandinho, a todo volume, todo mundo teve que ouvir. Na verdade, querido, acho que isso não foi um evangelismo. Uma vez uns jovenzinhos foram, estavam entre 4 e 5, foram dar testemunho do evangelho. Chegaram e dois rapazes, os dois rapazes acharam que iam ser assaltados, saíram correndo. E eles saíram correndo atrás. Aí eu falar de Jesus, meu brinco, queridos, a igreja perseguida, mas não conheci a igreja perseguidora. Temos que estar atentos à dependência do Espírito Santo. Nós não podemos julgar as pessoas no coração. Uma vez eu estou lá na reunião do presbitério, vi uma mãe desesperada no meio da reunião do presbitério. E ela disse assim, pastor, eu estou com uma situação aqui, tem que ser contigo. Quando vem essa frase, meus irmãos, é o parco de todos espinhos gêmeos. Vem um rapaz drogado, mas me escuta, não sabe se está endemoniado ou drogado, os dois, nos fundos dos dois. Todo tatuado. E ele tinha uma frase escrita assim nos seus olhos, aqui na pálpebra, morto por dentro. Uma situação que não gerava muita fé.
O Espírito Santo trouxe aquele rapaz. Com a misericórdia de Deus, com a probabilidade desse rapaz estar lá na minha frente, eu atender. O Senhor me encheu de um amor tão grande, tão grande. E ele me olhou, eu tô desse jeito, eu já tentei tirar minha vida. E ele me trouxe uma coisa, tudo isso porque meu pai me exigiu. Eu falei, mas ele pode ser meu progenitor, mas tu tem um pai, um Deus que você tem um pai. Eu fui anunciar o evangelho, e aquele rapaz, quando chegou, achei que não ia querer saber, que não ia querer ouvir. Aquele rapaz estava lá ouvindo do amor de Deus pela vida dele. Eu pude orar com ele, dar uma Bíblia para ele. Depois eu cantei um contato. Mas eu pude perceber como o meu coração foi encantado, ligado pela aparência. Minha carnalidade, tá, irmãos? Deus nos guarde disso. Amém. Nunca julgue ninguém no teu coração. Uma vez eu estava no ônibus, lá em Porto Alegre. Aí tinha um banco da frente e de trás, assim. Aí tava eu, aí tinha uma pessoa do lado, aí tinha outra, aí um senhor e uma ronqueira, assim, aquelas punk rock. E eu olhei para o senhor e para outra pessoa e achei. Aí eu tava ali, aí antes de levantar, o senhor falou: fala do meu amor para essas pessoas. E eu já vi na boca que a carne cria seus mecanismos, né? Eu falei: desculpe incomodar vocês. Mas um dia eu fui alcançado pelo amor de Deus. Deus é real. Ele ama vocês. Jesus dividiu a história. Não por acaso ele dividiu a história da minha vida. Eu comecei a pregar o evangelho. As pessoas ouviram, daqui a pouco o senhor levantou, a outra pessoa levantou, que ficou sentada, atenta, os olhos a que volta. Uma vez eu estou passando na frente do hospital, lá em Porto Alegre, Santa Casa, um complexo de vários hospitais. Estou passando na frente do Espírito Santo e diz assim: vai lá dentro. Ai, eu tinha compromissos, tinha coisas, eu já, tá bom, senhor, fui. Aí, cheguei na frente de um dos prédios do hospital, um complexo grande, olhei assim, o senhor não falou nada. Aí foi andando mais, até que eu cheguei num prédio que os caras da segurança não tinha ninguém ali na catraca. Aí eu olhei, passei pela catraca, aí entrei no elevador, subiu a porta abriu, fechou de novo, fui no outro andar, quando abriu, o senhor falou, é. Aí eu saí andando por aquele corredor. Aí eu fui abrindo as portas. Desculpe incomodar, não estava passando aqui na frente. Deus falou para eu estar aqui para dizer que vocês são amados pelo Senhor. E tinha uma moça desses mesmos moldes, toda de freio. Essa moça se levantou. Eu pude falar do amor do Senhor para ela e para sua família. Assim, em cada porta que eu fui entrando, o amor de Deus, esse rio de vida tocava pelas pessoas. Amém. Nunca julgue ninguém no teu coração. Eu sou uma pessoa que, se você me visse antes, tu atravessaria a rua, tu não me daria carona no teu carro, não me convidaria para ir na sua casa, mas o amor de Deus me transformou. É uma coisa que nós não podemos permitir no nosso coração. É o julgamento pelas aparências. Jesus não fez assim. Amém. Nós não podemos pregar um evangelho triunfalista de que vai dar tudo certo, os problemas vão acabar, você vai prosperar financeiramente. O evangelho não tem esse objetivo. A última conversa que eu tive com o Zinho, Modalista, eu me lembro até hoje. A última vez que eu conversei com ele me olhou e disse assim, ele me contando, feliz, que tinha um jovenzinho que tocava na orquestra de Havana em Cuba. Você sabe como é que é a realidade de Cuba? É que ele já tinha uma posição social privilegiada por causa de tocar em uma das orquestras mais conhecidas no mundo. Então ele andava de limusine, uma das únicas pessoas da nação que tinha esse privilégio. E ele me disse assim, esse jovem se entregou a Cristo, ele está andando de carroça, que ele viu Jesus e saiu
e larga essa e sai fora. E eu fiquei, Senhor, me ajuda a compreender mais da glória que há em Cristo Jesus. Amém. Paulo, antes da morte, o maior teólogo, mestre, pastor, pregador da história, termina a vida numa masmorra fria, úmida, insalubre. Como você tem enxergado esse chamado de Deus? Mas é ilógico olhar o povo de Deus que pela história tanto sofreu, mas nunca perdeu a alegria no Espírito Santo. Amém. Porque, irmãos, temos vida eterna. Amém. São os preciosos paradoxos do reino. Lembra quando Paulo fala em 2 Coríntios 6, de 8 a 10, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e eis que vivemos, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Por isso que Paulo, olhando para Cristo, pode dizer mais bem-aventurado dar do que recebeu. Fujam de debates. Somos testemunhas, não advogados de Jesus. A palavra diz em 2 Timóteo 2, 24, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Sim, deve ser franco para com todos, apto a instruir, paciente. Alguém para ser tratado precisa ser paciente, né? Quando vai no hospital, como é que está um paciente? Tá ali deitadinho. Seja paciente, deixa Deus te tratar. O evangelho é da paz. Lembra? Calçar o evangelho com a preparação do evangelho da paz. Paz. Amém. Que triste quando não pegar o evangelho, não está com a alma agitada, preocupada. O evangelho é da paz. Você tem a verdadeira paz. Tu está levando a mensagem do princípio da paz. Amém. E algumas coisas com relação ao que devemos atentar. Eu falei de coisas que nós temos que fugir. Debates, todas essas coisas. Mas o que fazer? Primeiro, confiar no poder do Espírito Santo. Uma vez eu estava pregando o Evangelho, nós íamos visitar um rapaz que nós tínhamos batizado, eu e mais um irmão. Aí veio um baiano, cara. Tava lá no Rio Grande do Sul, lá, vendendo umas balinhas. Você quer comprar uma balinha? E nós paramos no posto para tomar um café da manhã, porque nós estávamos indo para aquele local visitar aquele rapaz que a gente batizou, ver como é que estava a fé dele. E aí aquele cara parou ali, nós vamos tomar um café da manhã, quer tomar um café da manhã com a gente? E ele, eu quero. A gente convidou, quer ouvir da palavra de Deus e tomar? E ele, não, vamos lá. E aí eu tô ali, abri para ele em João 8, e comecei a ler, e tem uma parte de João que fala assim, aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus, quem não é de Deus não ouve as palavras de Deus. Estava falando isso para ele, eu vi um vulto aqui no meu canto, assim, um homem parou em lágrimas, começou a dizer, amém, amém, amém. E eu falei, olhei para ele assim, quer sentar também? E ele sentou. Ele começou a explicar para nós que ele tinha perdido 5 pessoas na pandemia, achei que era por causa de morte, que na verdade os pais dele haviam falecido, e aí ele me contou uma coisa bombástica. Ele disse assim: minha esposa me deixou e levou meus filhos. E eu fiquei imbuído por aquele homem, e ele disse assim: eu me converti, a minha esposa se converteu também, e nós servíamos numa congregação aconselhando casais, mas a minha esposa achou um ex-namorado de adolescência no Instagram, e ele começou a seduzir ela, e ela se deixou levar e fugiu com ele. E eu fiquei por 2 anos
lutando e lutando e buscando e querendo restauração, e ela dizendo não e não e não. A história deu uma guinada, ele me olhou, mas eu achei uma outra mulher que me trata bem, e etc e tal. Aí eu falei pra ele, querido, o casamento é indissolúvel. Existe uma só aliança. Eu mostrei isso na palavra, aquele homem começou a chorar de novo. Ah, querido, tu não sabe, mas eu estava vindo agora, caminho para cá, e me mostrou a mensagem. Minha mulher me mandou mensagem com um apartamento para eu me mudar com ela, para morar com ela, para construir uma vida com ela. E eu vim orando, o senhor é da tua vontade ou não é da tua vontade? Na verdade, ela também é divorciada e é mulher de outra pessoa. Mas agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou lutar pelo meu casamento. E nisso o cara da balinha. O cara saiu de lá pra lutar pelo casamento dele. E depois o cara da balinha me mandou uma mensagem. Olha a mensagem que ele me mandou. Cara, o cara tinha uma esposa, tinha deixado a esposa na Bahia, tava lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, como é que você mandou mensagem para os caras, mas estou na minha mulher também. Quem faz isso, irmãos? É o Espírito Santo e o Senhor Jesus que nos conduz. Não é programado. Nós nos colocamos nas mãos do Senhor e Ele faz a obra. Aleluia. Amém. Amém. Nós temos que ter consciência que é o Espírito Santo quem convence. Olha o que está lá em Atos 16, 14. Quando a igreja começa pela Europa, através de uma mulher chamada Lídia, diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. A irmã está dizendo que está lendo a Bíblia, não entendia nada. Fica tranquila, irmã. Deus vai abrir o teu entendimento. Amém. Deus vai te revelar na medida que Ele for te conduzindo, na medida que tu precisa. O Senhor não nos revela aqui com uma missão, irmãos, não dá congestão espiritual. O Senhor vai. As Escrituras são um oceano infindável do coração de Deus. Quem pode dizer que já sabe tudo sobre Deus? Eu estava falando com os irmãos, às vezes tem aquele texto que tu abre e lê, já leu 1 milhão de vezes, daqui a pouco tu lê, o Espírito fala contigo, tu diz, isso aqui estava aqui na Bíblia, sempre. Você já leu isso aqui? Nós temos de consciência que é uma batalha espiritual. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século secou o entendimento dos incrédulos. Há uma venda espiritual e nós temos que orar pelas pessoas. E uma vez nós estávamos no bolo lá, aí tinha uma mulher que ela estava com uma dureza de coração. Sabe, aqui usa aquela expressão que entra no ouvido e sai no outro. Nela não entrava, fazia volta pela cabeça. Nem estava ouvindo. E nós ali tentando pregar e nada, e não habilidade. Aí, uma irmã em espírito de oração, uma boa prática, quando alguém vai evangelizar, o outro ficou orando, intercedendo. O Espírito Santo falou para ela, dá um abraço nessa mulher. A mulher nos interrompe e a irmã diz assim, desculpa, querida, eu posso te dar um abraço? Quando a irmã abraçou aquela mulher desabou a chorar. E ela nos olhou e disse assim, há muito tempo eu não ganho um abraço. A partir dali, foi outra situação. A ela estava pregando o evangelho também. Aí tinha um homem sentado, um gringo, tá ali sentado, com frio, de pé descalço. E estávamos ali, tinha um novo convertido pregando o evangelho para ele. E aquele homem cortou a pregação e começou a se queixar. Tu vê que eu tô aqui no frio, nada tá dando certo na vida, eu tô até de pé descalço. Na hora que ele disse isso, o irmão que era novo convertido tirou o calçado e deu para ele. Aquele homem se calou, calçou de novo, irmão, e disse assim, pode ir lá em casa. Nós vamos lá na casa do filho pregar o evangelho. Aleluia. Nós temos que ser honestos com as pessoas.
Queridos, quando for evangelizar, não te veste uma capa de super espiritual de alguém superior. Vamos passar isso. As pessoas percebem o que é superficial, artificial. Queridos, todos nós fomos salvos pela graça, tirados da mesma lama, tínhamos o mesmo destino, somos todos indignos da menor das benevolências do Senhor. Seja honesto. Se não sabe responder, diz: olha que essa tua pergunta eu não sei, mas eu vou orar, vou falar com os irmãos, eu sei que existe uma resposta. A gente quer dar explicação para tudo, né? Sejamos honestos, as pessoas olham nos teus olhos a honestidade. Temos que saber ouvir. Pregar o evangelho não é só falar, 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 é também ouvir. Uma vez, eu estava no trabalho, meu pai teve uma sobrinha, um dia eu conheceu, ele encontrou uma mulher lá, e ela tinha sofrido um acidente, e ela queria abrir o coração, e ela, acho que não achou ninguém, me viu dando um mole lá, e começou a falar comigo, e eu não quis falar, ela não me deixava falar, não me deixava, porque eu percebi que eu ia amar ela sendo uma orelha para ela. E ela abriu a vida, ela tinha sido atropelada por uma moto, estava muito angustiada, entristecida. Depois que ela falou, falar lá no sul, falar pelos cotovelos. Que também. No final, eu disse assim, querida, posso te dar um conselho? Ela disse, claro, querido, pode. Ó, tem um pastor, uma congregação perto da sua casa? Tem sim. Fala lá com o pastor, pede para ele te abrir para ele falar de Jesus. E está aqui no número de telefone, se você precisar de qualquer coisa, pode me ligar. Tempos depois, estou numa comunhão. Aí eu estou lá na comunhão, toco o meu celular. Era aquela senhora. E ela disse assim, querido, eu não sei se você vai lembrar de mim. Uma vez eu te achei e eu fiquei falando e eu te abri a minha história e tu me deu um conselho. E eu estou te ligando para dizer que eu segui aquele conselho e que hoje eu vou me batizar. E a primeira pessoa que eu lembrei foi de ti. Amém. Aleluia. Queridos, quantos nós vamos achar no céu? Amém. Muito. E vamos estar lá. Muito. Talvez tu até te esqueceu. Vamos ver muitos deles. Amém. Aquele rapaz que eu dei testemunho de outro, ele se converteu, eu estava numa rua em Porto Alegre, que é uma rua conhecida, gate, conhecida como tem jogos de futebol, concentração. Do Inter do Grêmio é lá. E aí tinha um jogo do Inter lá, tava coloradada toda lá, e eu tinha que passar por aquela rua, e a mesma coisa, esse rapaz me liga para dizer que ele tinha se entregado a Cristo. Faltava mais de uma hora pro jogo e eu tava lá gritando no meio da gate, aleluia, glória a Deus, e o pessoal olha lá, que maluco, nem começou o jogo. Mas eu tinha um motivo maior para me alegrar, muito maior que um gol de virada em final de campeonato. É uma vida que estava indo para o inferno e agora vai para a eternidade com o Senhor. Nós precisamos ter paciência. Lembro quando eu estive também lá em Salvador, eu tive na casa do Sérgio Avinese, lá eu conheci um pastor que se tornou meu amigo, um querido que eu amo demais, que é o Samuel Farias, e nós fomos evangelizar numa praça. E aí uma senhora começou a querer ensinar o Samuel Farias. E eu, no meu orgulho, digo, essa mulher está dando uma oportunidade, eu que queria estar ouvindo o Samuel está aqui, está pregando para ela, mas não deixei ele pregar e ficava ensinando. Teve uma hora que eu saí dali e deixei o Samuel falar para outras pessoas. Aí saiu evangelizar. E evangelizei, fui para cá, vim para lá, fui lá, colar, voltei. Tempos depois eu olhei e estava o Samuel olhando e falando, e eu vi, e eu vi, e eu vi. O Espírito Santo, e paciência, e a pressa. Nós temos que ter paciência com o mundo. Amém? Eu queria dizer uma coisa também. Nós temos que dar continuidade. Nosso papel não é só evangelizar. O Senhor disse ir de evangelizar e ir de fazer discípulo. E às vezes a pessoa se abre para o evangelho, nós ficamos tempos
sem falar com aquela pessoa. Eu queria te dar 2 dicas importantes. Quando alguém se abrir para o evangelho, precisa ter intensidade e intencionalidade. Se a pessoa se abriu para o evangelho, marca com ele em seguida, não deixa o tempo passar. O diabo vai atacar para querer roubar, atrapalhar, roubar semente, atrapalhar, impedir. E vai estar com ela para pregar o evangelho. Não está com ela para falar um monte de coisa e no finalzinho dizer um Deus te abençoe. Não, vá com a intenção clara. Tinha outras coisas para falar, mas eu sinto que Deus, eu quero que eu fim aqui um testemunho que me tocou muito. Deus coloca seus filhos em cada situação das mais inusitadas, mas é competência de Deus. Na tragédia do Titanic, tinha um irmão naquele navio que ia pregar em Nova York, um evangelista, várias pessoas estavam esperando ele para aquela reunião. Aquele irmão embarcou com a sua filhinha, linda, querida. E ele estava lá dentro do navio, quando o navio, ele bateu no iceberg, demorou ainda 3 horas e meia para o navio afundar. E ele pegou a sua filha e colocou no primeiro bote. Os botes tinham capacidade para umas 70 pessoas, mais ou menos. E os primeiros botes desceram com 10, 12, 15, 16, 30 pessoas. Os últimos foram trolhados de pessoas. E ele, depois que colocou sua filha no bote, beijou ela e disse: filha, se um dia, se Deus quiser, nós nos veremos de novo. E ele saiu pelo convés, ele saiu batendo nos quartos, dizendo para as pessoas assim: mulheres, crianças, vocês que não conhecem a Cristo, vão para os botes. Porque ele sabia que a maior necessidade dessas pessoas primeiro era Jesus. E que se elas morressem sem Cristo, elas iam ir para o inferno. Então ele estava preocupado e começou a dizer para elas irem para os botes, irem para os botes. Diz que o Titanic teve 2 tragédias. A segunda tragédia do Titanic foi em que aqueles botes, quando o barco afundou, as pessoas estavam boiando naquelas águas gélidas. Os botes, em vez de remar em direção àquelas pessoas que estavam morrendo, crianças, mulheres, famílias, eles remaram para o lado contrário. Elas estavam salvas, as pessoas vão afundar no bote. Diz que essa foi a segunda tragédia do Titanic. E aquele irmão nas águas, diz que ele mudou a pregação, começou a dizer: querido, tu conhece a Cristo, te entrega para Jesus. Tu está à beira da eternidade, tu conhece Jesus, te arrepende, te entrega a Cristo. Na primeira conferência que teve de sobreviventes, um rapaz chamado William Limbo, ele disse: olha, naquela ocasião eu tinha 19 anos, isso está documentado, tem registro disso. Ele diz assim: naquela noite eu fui salvo 2 vezes. Eu estava lá no meio das águas e eu estava com medo de morrer. E eu vi que eu ia morrer, eu não estava preparado para a morte. E as correntes das águas me aproximaram de um homem que olhou para mim e disse: jovem, você conhece a Jesus? Ele disse que a corrente levou de novo aquele homem para longe. E ele estava com muito medo de morrer. E ele pensou rapidamente: como eu conheço Jesus, eu tenho que ser sincero, não estou preparado para morrer. E as águas trouxeram aquele pregador de novo. E aquele pregador olhou para mim de novo: você conhece Jesus? Ele disse: não, eu não conheço, eu estou com medo de morrer. Te entrega a Cristo. Tu pode ser salvo. E pregou o evangelho. Daqui a pouco o corrente levou aquele homem de novo. E ele nunca mais foi visto. E aquele jovem diz: eu fui salvo 2 vezes. Porque eu me entreguei a Cristo naquela noite. E aqui eu já estava preparado para partir, se tivesse que partir.
Apenas um bote, e o filme retrata isso, voltou para resgatar. Eu creio que a pior tragédia para a igreja é ela não proclamar, ela não iluminar, ela não salvar. Queridos, nós não podemos ficar salvos num bote com Jesus, olhando uma geração se afundar no pecado. Você é chamado por Deus para a salvação de vidas. Você recebeu a vida de Deus, o Espírito Santo, poder para ser sua testemunha. O Senhor te colocou onde te colocou para você ser testemunha do Senhor. Amém. Amém. Eu louvo a Deus por esse tempo e eu creio que o Senhor quer transbordar seu rio de vida. Amém. Ao longo do tempo em Macaé, de salvação, de frutificação. Aleluia. Eu Amém. sei que essa porta Deus abriu porque queria falar comigo, com todos nós. Eu louvo ao Senhor pelos pastores e agradeço a Deus pelo convite feito, pelos queridos amigos, companheiros na fé, que conheço há tantos anos e servem a Deus. Diego, que está me recebendo na sua casa, companheiro na fé, sua família, os amigos aqui, que há tantos anos eu conheço. Lembro, né, de nós orando, buscando o Senhor, já evangelizamos juntos. Tantos irmãos aqui que servem a Deus, irmãos, sintam-se privilegiados por estar num pelotão desse nível aqui. Vocês são muito abençoados. Vocês são um exército que vão poder resgatar muitas vidas para a glória de Deus. É uma Macaé diferente. E que se cumpra essa palavra de fé. E vamos agir conforme essa palavra em fé para buscar e salvar um perdido. E ano que vem, esse lugar não ficar pequeno. De vidas que foram salvas, da glória de Deus.